Bom, já eu vou contar a história. E eu perguntei quem é o marido, né? Quem é o marido? E aí, o que ocorre? Ocorre o seguinte, mostra ali a foto, por favor. O que ocorre? Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou mostrar agora, pensando bem. Eu ia deixar para depois, vai chegar uma segunda matéria, mas já tá, a primeira está pronta. Silvia. Quando Silvia se casa, Silvia vai e conhece Celso. Conhece Celso e os dois imediatamente se apaixonam. Silvia, então, vai e se entrega de corpo e alma a Celso. E Celso? Celso se entrega também totalmente à mulher. E ao olhar a foto, você vê, né? Silvia é uma mulher elegante. E aí, o que ocorre? Ocorre o seguinte, como eu dizia ainda há pouco, numa passagem de tempo, entre o início de casamento e o ontem, há uma questão, que é exatamente a seguinte. Ela diz o seguinte, olha, eu ouvi, achei que eram fogos de artifício, eu corri para ver. Quando eu voltei, isso na casa deles, eu encontrei Celso baleado. Era um assalto. A porta estava aberta. O investigador pergunta, por quem? Ela diz, por quem entrou. O investigador, é verdade. Aí ela diz, e olha, e o Celso guardava dinheiro em casa, dentro do armário. E o investigador, quanto? Ela disse, não sei. Aí o investigador disse, ah, tá bom. Quieto estava, quieto ficou o investigador. Porque Silvia, como eu disse, era muito feliz no início com Celso. A questão, e aí é quem eu te pergunto, quem é o marido Celso da foto? Você acredita que ele é esse aí, com essa cara grandona, de paletó aí que mal aparece, blusa branca? Ou Celso é aquele de camisa xadrez abraçado com Silvia? É uma boa pergunta, né? Para mim, essa calcinha dela de oncinha combinava muito bem com a camisa xadrez do moço que está ali e que seria um marido. Seria, mas não é. Aí é que é a questão. O marido é esse aqui. E Silvia não teve o menor pudor de tirar foto com o amante. Ela tem um amante. O amante é o de blusinha xadrezinha. E ele é agente penitenciário. Mas aí você me pergunta, mas por que ela teve esse diálogo com a polícia? O que aconteceu? O que aconteceu? Ela fez uma prova olímpica de pular a cerca. Se fosse no Rio de Janeiro, tinha ganhado medalha de ouro. Isso se nenhum tiro pegasse nela e matasse antes, né? Porque lá, vou contar, hein? Aquela linha vermelha, aquela linha amarela, eu tô para ver sair tanto tiro. Resumo, o que ocorre? Se bem que aqui em São Paulo também tá uma miséria. Quase 5 mil mortes por ano, assassinados, mas voltando ao caso.
O que acontece? Ela começou a sapecaiar com elegante aqui. E no que ela foi sapecaiar, os dois tiveram uma ideia. Um olha para o outro e diz: e se matamos ele? O outro diz: você está numa tarde inspirada. O outro diz: você não pensou mesmo? Eu pensei. E o casal Diamante tomou uma decisão: matar o pobre do marido. E aí qual é a ideia? A ideia é: vamos simular um assalto. Pensaram os dois. E o agente penitenciário, imaginando que entende de crime, se bem que agora ele vai entender, porque vai ficar na cadeia, né? O cara lida com preso, acha que também entende, vai atrás. O que eles fizeram? Era caso certo. Ela disse assim: uma hora ele vai dar uma bobeira, eu abro a porta para você. Você entra, mata. Eu invento a história dos fogos de artifício. O outro disse: mas você... Aí perguntou: qual é o feminino de gênio? Aí ela disse: não sei, então fica gênio mesmo. Resumo, isso é genial. Ele foi, marido foi no banheiro, marido tá com vontade lá, não sei se número 1 ou número 2, foi pro banheiro. No que ele foi pro banheiro, ela foi na porta, abriu e disse: vem, neném. Neném veio e sapecou o marido de tiro. É a hora que chega a polícia e ela conta. Diz: eu pensei que fosse fogos de artifício. Aí o investigador: quando eu entrei, tinha sido um assalto. O investigador, com cara de besta: Ela disse: se tinha dinheiro, ele deixava dinheiro lá no armário. Deixava, eu via sempre. Quanto tinha? Isso eu não sei, o investigador. Aí acaba o negócio, o investigador sai, fala para o amigo dele: eu duvido que essa mulher não esteja no crime. Eu vou mostrar a imagem dela, mostra. Você está vendo aí, Silvia, um dos grandes cérebros do crime, do assassinato do marido, segundo a polícia, conhecendo o que é uma viatura de polícia algemada e entrando ali naquela parte do chiqueirinho. O agente penitenciário também foi preso no trabalho. Quando ele vai preso no trabalho, os presos olham e dizem assim: quem é que foi? Ele matou. Aí os presos aplaudiram. Quando cai aqui dentro, a gente conversa. Põe no Cidade. Silvia Pacelli, de 32 anos, saiu algemada do plantão policial de Birigui. Segundo a polícia, Silvia teve um relacionamento amoroso com José Afonso de Lima. Os suspeitos tiveram a prisão temporária decretada por 30 dias. Silvia não quis conversa com a imprensa. Você orquestrou tudo? Ele era amante seu? O que vem à cabeça nesse momento? Quer se defender? Tem nada para falar? Você conversou com a gente, disse que estava sentida com a morte de seu marido. José Afonso foi preso no local de trabalho dentro da penitenciária de Havaiandava, onde trabalha como agente de segurança. Como a gente não tinha um local que ele poderia estar no seu dia de folga, a gente sabia o local de trabalho dele, foi feita a opção por cumprimento no interior da penitenciária, demos ciência ao superior dele, ele não resistiu. Com a ajuda do circuito de segurança de ruas próximas à casa da vítima, a polícia conseguiu identificar um carro e, ao refazer o trajeto, chegou até José Afonso. Celso Rodrigo Sabino, de 38 anos, foi morto a tiros dentro de casa. O crime chocou os moradores de Birigui. A vítima era gerente de uma loja de calçados na cidade.
A esposa, que estava dentro do banheiro, alegou não ter visto nada. Silvia foi procurada na época e aceitou gravar a entrevista, mas pediu para não mostrar o rosto. Eu só sei que ele não fez barulho algum. Eu não ouvi passo, eu não ouvi ele gritar, eu não ouvi ele pedir ajuda, ele não pediu nada, ele morreu calado. Os parentes da vítima estavam em frente à delegacia, mas não quiseram gravar a entrevista. A suspeita foi encaminhada para a cadeia feminina de Lavínia. Mesmo não tendo confessado o crime, a polícia está convencida da participação dos dois. Pois bem, então imagina, o outro já... Opa, me dá o helicóptero, me dá o comandante Juan. Presta atenção nesse momento, eu tô vendo o helicóptero da polícia, o Águia da polícia, tá posando ali no meio do monte. Tô vendo viatura, carro de bombeiro. Olha aqui, a informação é de que alguém caiu de um prédio, mas hoje eu não tenho o comandante Mudinho, graças a Deus, que o Deus o leve. Eu tenho o comandante Juan, que fala, replica, explica e não complica. Diga lá, Juan, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Esse aí, o pouso do Águia agora acontece aqui na Zona Sul de São Paulo, justamente no posto de bombeiros aqui da região. Marcelo, a vítima acabou caindo realmente de um prédio, provavelmente no interior desse prédio da escada, e o corpo de bombeiros, Marcelo, para poder trazer para um local que possibilitasse o pouso do Águia, trouxe aqui para o posto que tem uma espécie de heliponto. Então o médico agora do Águia vai se juntar à equipe médica que já estava no local para poder dar atendimento e depois o transporte rápido para o hospital mais próximo. Marcelo. Ô, comandante Juan, deixa eu lhe fazer uma pergunta com calma. Você tomou Guaraná em pó? Tá falando uma rapidez que faz gosto, hein? Deixa eu te perguntar aí, vê se o Juan é mais bonito que o pai, que o comandante Hamilton. Eu mandei o comandante Hamilton embora porque era feio. Botei pra trabalhar com o menino de Oroa, bonito, sorridente, ganha dinheiro do pai, quando o dinheiro não dá ele toma um por fora e por aí vai. Ô, Juan, me diga uma coisa, o homem caiu de uma escada. Olha, Marcelo, ou há uma dúvida de que ele foi jogado? Ó, não, abre a outra lente, abre a outra, abre o Juan inteiro, Juan. Olha lá, olha o lente travado. Me pergunto pra você, com aquela lente de óculos grossa daquele jeito, como é que ele vai conseguir achar o negócio e fazer foco? E o monitor dele é grande, viu, Marcelo? Olha o tamanho da lente de óculos. Próximo passo dele é uma bengala e um pastor alemão. E um chapéu, e um sino. Olha lá, repara, por isso que nunca dá foco. Ele tá usando um óculos, parece uma fundo de garrafa. Tem que fazer cirurgia, senão não vai dar certo. Tem um por dia, viu, Marcelo? Como é que é? Todo fashion, menino aqui, tem um por dia, ele vem cada dia com óculos. O que ele é? É todo da moda. Mas como é o nome do negócio? É fashion. É quem? É quem? Fashion. Que diabo é isso? Moda, Marcelo. Ah, ele é moda? Ele é da moda? Eu tô te falando. Mostra lá embaixo, o helicóptero lá embaixo. Ele não sabe nem... E agora, olha, como você vê, o óculos não funcionou agora. Vai vendo. Você vai vendo agora, Juan, me diga uma coisa. O homem caiu do prédio ou ele pode ter sido jogado? Olha, Marcelo, chamada 193 para o Corpo de Bombeiros foi de uma queda na escada no interior do prédio. Então, provavelmente foi realmente isso que aconteceu. O Corpo de Bombeiros chegou bem rápido no local, Marcelo, só que era uma região com muitas casas, não tinha nenhum local para pouso do helicóptero. Eles se deslocaram para cá, mais ou menos 5 quilômetros de distância, e aí sim o Águia conseguiu pousar. E a médica, ou o médico, também conseguiu auxiliar os paramédicos do Corpo de Bombeiros. Legal, você vai vendo as imagens. Eu já volto com o comandante Juan. Porque senão... fica um enroleixo. 25 horas na mesma imagem não vai para lugar nenhum. Eu, né, nós dois não temos tempo para ficar ali olhando o mesmo carro de bombeiro. E aí fica assim, o carro de bombeiro, vê se não é assim. O carro do Corpo de Bombeiros chegou, não sei o que, o helicóptero Águia, os paramédicos vão conversar, aí é a mesma imagem, o carro, e fica a mesmo negócio. Não, hein? Parece que já estou fora. Pensa em Thaís. 15 anos de idade. 15. É exatamente isso. Quando ela tem 15,
ela conhece Thales. E Thales tinha 18. Aos 15, ela se entrega a Thales. E Thales se entrega às drogas. E Thaís não se entrega a retirar-se daquele amor. Muito pelo contrário. Ela chega para o pai e diz: pai, eu vou morar com Thales. Eu preciso tirá-lo do mundo das drogas. O pai olha e diz: minha filha, você tem certeza? Aí Thaís já tem 18. Tenho, pai. Eu vou. São 3 anos, pai. Não é possível que eu não consiga vencer essa guerra pelo meu amor. Thaís está errada. Ela vai e, para piorar, ainda engravida. Ela aguenta apenas 3 meses na casa dele e decide, então, voltar a morar com o pai. Ele, Thales, diz assim: eu não tenho como te agradecer. Eu te amo, entendo você e nós vamos ser amigos para sempre. Thales está mentindo. Naquela noite, Thaís está vendo TV junto com o pai e com uma amiga. E as duas decidem comprar pizza. Vão andando as duas amigas e viram a esquina. E lá está Thales com uma faca. Ele parte para cima da ex-namorada e diz: chegou a sua vez. E parte, mas parte com todo ódio. Thaís, atingida, finge que morreu e ele foge. Thaís e o bebê já estão fora de perigo. E Thales põe no Cidade. Uma jovem que por pouco não teve a vida interrompida pela fúria do ex-namorado, Thaís Alves, de 18 anos, foi surpreendida pelo ex-companheiro. Uma amiga que acompanhava a garota presenciou tudo e também chegou a ser ameaçada de morte. Era por volta de 11 horas da noite quando Thaís resolveu sair da casa dos pais para comprar uma pizza. Ela estava acompanhada de uma amiga. Assim que ela virou a esquina, foi surpreendida por Thales, que estava armado com uma faca. Enfurecido, o rapaz partiu para cima da jovem e só parou de agredi-la depois que ela fingiu que estava morta. O pai de Thaís chegou a pensar o pior quando a amiga da filha entrou gritando dentro de casa, falando o que tinha acontecido. Ele falou assim que ela não ia ser dele e que ela também não ia ser de mais ninguém, que ele ia subir e ela também ia subir, ou os dois iam descer, que ele ia matar ela e ia matar ele também. Nesta foto, o casal aparece feliz. Jovens, tinham uma vida toda pela frente. Thaís era apaixonada por Thales. A garota tinha certeza que havia encontrado o grande amor da vida dela. Um amor que aos poucos foi se transformando. Thales Andrade, de 21 anos, deixou de ser gentil e carinhoso e revelou a verdadeira face, ciumento e muito agressivo. Thaís e Thales namoraram por 3 anos. Tudo ia bem no relacionamento até Thales se envolver com drogas. Daí para frente ele se tornaria um rapaz extremamente ciumento e agressivo. Mesmo assim, a jovem não desistiu do namorado. Os dois chegaram a morar 6 meses juntos. Só que Thaís colocaria um ponto final no relacionamento depois que Thales passou a agredi-la constantemente. Ela comentou comigo que ela não estava aguentando ele mais por causa do ciúme dele, que ele começou a ficar uma pessoa agressiva, que ele estava envolvendo muito com drogas, entendeu? Que estava ficando uma pessoa totalmente fora do controle de si. Depois que Thaís voltou a morar com o pai, Thales nunca mais procurou a ex-namorada. Chegou a dizer que seria amigo da garota. Era tudo mentira. O rapaz queria ganhar tempo para planejar o crime. Ciumento, não aceitava o fim do namoro. Mesmo sabendo que a garota estava grávida de 3 meses, Thales não demonstrou compaixão.
tinha um objetivo apenas: tirar a vida de Thaís e do bebê, já que ele também não aceitava a gravidez da jovem. Thaís foi socorrida para a Santa Casa de Franca, onde permanece internada. Ela e a criança não correm risco de morte. Thales continua foragido. E me dá a imagem do homem que está foragido, porque essa é uma regra do Cidade Alerta que, infelizmente, né, quase que a gente bobeia. E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. E aí está. Vamos ver se a gente acerta esse também. Corta para mim. E aqui está a Terezinha. Terezinha já teve 6 casamentos e dos 6 casamentos ela tem 7 filhos. E agora ela conheceu Roque. E Roque está apaixonado por ela e ela apaixonada e feliz. A questão é que Terezinha não sabe que Roque tem um segredo. Ela vai levando o casamento, está indo tudo bem. O problema é que Roque está metido no tráfico de drogas. Quando ela descobre, ela quase infarta. Ela tenta se separar, não consegue, as brigas aumentam e ela decide ir para Pernambuco, onde estão os 3 filhos mais velhos. Roque descobre que a esposa vai deixá-lo. Ele olha para o lado, pensa. Naquela noite, Terezinha trabalha até de madrugada. Quando chega em casa, Roque está no portão. Os dois começam a discutir. Terezinha não vai ter tempo de se defender. Terezinha vai morrer. Os filhos que ali estão morando com ela ouvem os gritos, ainda correm para ajudar a mãe. Roque acaba ferido e mesmo ferido, ele consegue fugir. E agora ele é procurado pela polícia. Põe no Cidade. Desespero de 7 filhos. Os mais velhos consolam os mais novos. O choro é pela perda da mãe que eles sonhavam ter por perto sempre, mas não tiveram. Os primeiros filhos nasceram em Recife e por lá ficaram. Felipe lembra da última vez em que esteve com a mãe. A despedida foi triste, foi dolorosa. Eu não aceito isso pra ninguém, não desejo isso pra ninguém, porque o sofrimento é grande, a mágoa é grande. Isso vai ficar gravado pelo resto de nossas vidas. Terezinha deixou 3 filhos em Pernambuco e teve outros 4 em São Paulo, cidade que escolheu para tentar uma nova vida. Esses irmãos não se viam há 7 anos. O último encontro entre eles, a garotinha de 5 anos nem era nascida. Agora se reencontraram para dar adeus à mãe. O enterro aconteceu no cemitério que fica na mesma região onde Terezinha morava, zona leste da capital paulista. Era nessa casa, que fica num terreno com outras 9 residências de aluguel, que ela vivia. E foi aqui que a história de Terezinha terminou. Olha só aqui no braço dela, ó. Você já tinha essa tatuagem? Vó e mãe. Já é uma pessoa que é muito importante na minha vida. Perder desse jeito. Não queria perder ela desse jeito, né? Mas fazer o quê, né? Aconteceu. Terezinha, de 42 anos, era cozinheira. Trabalhava perto de casa. Tinha saído do restaurante quando foi surpreendida pelo marido na porta de casa. Roque do Carmo, com quem vivia há 1 ano. Evani, colega de trabalho da Terezinha,
viu quando os dois se encontraram no portão. Era 3 horas da manhã. Trouxe até a esquina, aí nisso ele ia ao encontro. Aí eu falei tchau, dei tchau pra ela, dorme com Deus, aí ela veio pra cá. O casal discutiu na calçada e depois entrou. Foi tudo muito rápido. Era madrugada. A Terezinha estava cansada e ansiosa para chegar em casa e rever os filhos. Mas não conseguiu nem entrar em casa. Foi encurralada pelo marido nesse corredor, onde acabou morta. Ela tentou fugir, mas não conseguiu. Morreu em frente ao lugar onde tudo começou. Quando ela se mudou para cá, o Roque já vivia aqui e agora vizinhos de quintal começaram a se relacionar. Meses depois, a dona do imóvel pediu a casa do Roque porque ele dava trabalho demais. A Terezinha, ao saber disso, ofereceu abrigo. Portanto, passaram a viver nessa casa Terezinha, Roque e 3 filhos dela de outros relacionamentos. Crianças que estavam aqui na noite do crime. Os mais velhos, de 14 e 10 anos, ouvindo o barulho aqui no corredor, saíram na tentativa de ajudar a mãe. O de 14, um adolescente, um menino, conseguiu ferir o assassino. A caçula de 5 anos, felizmente, nem acordou, permaneceu dormindo lá dentro. Mesmo ferido, machucado, Roque conseguiu escapar. Fugiu e está desaparecido. Os amigos não sabem dizer ao certo qual o motivo do crime, mas sabem dizer que as brigas eram constantes. Era muita briga, eles discutiam muito. Se ela ficasse na rua, eles discutiam, ela não podia falar com ninguém, ele proibiu dela falar com todo mundo no quintal. Ele não deixava ela falar com ninguém, se ela ficava meia hora conversando com alguém, ou 10 minutos, ele já olhava de cara feia, chegava aí dentro, eles discutiam. As brigas teriam começado depois que Terezinha descobriu que Roque, apesar de pedreiro, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ela tentou romper o relacionamento, mas não conseguiu. Ela já mandou muitas vezes ele embora. Já muitas vezes, só que ele não saía. Com a resistência de Roque, Terezinha decide voltar para Pernambuco. Já estava de viagem marcada. Para janeiro, final de janeiro. Aí estava tudo certo, já passagem comprada. Inclusive dele. Não, dele não. Ela disse, ó, ele tá doido querendo ir, Dalvani, mas eu não sei não comprei nem a passagem dele. Né? Eu vou ver se ainda vou comprar a passagem dele. Eu disse, eu acho que você não compraria. Os planos de sair do casamento deixaram Roque transtornado. Começava o terror para Terezinha e para os filhos que viviam com ela. Apesar das brigas constantes do casal e até de relatos dos filhos, dizendo que a mãe já tinha sofrido violência doméstica, não há boletim de ocorrência dela contra ele na polícia. A última discussão entre os dois foi no dia do crime. Ela decidiu almoçar com os filhos na casa de um parente e pediu para o marido não ir. Roque ficou em casa sozinho e enfurecido. Mais tarde ela retornou, deixou as crianças e foi trabalhar. Roque esperou Terezinha voltar do trabalho para cumprir a promessa que fez ao saber que a mulher pretendia voltar para o Nordeste. A polícia pediu a prisão de Roque. Ele está foragido. Após tanta dor, pode nascer o que os filhos tanto sonhavam: seguir a vida juntos. A gente pretende, né, reunir toda a família e voltar para Pernambuco, para construir uma nova vida, para construir uma nova história, né, e passar uma borracha nessa tragédia que aconteceu. E este está foragido. E a Capitão Nascimento tem a informação. Diga lá, capitão. Marcelo, Roque continua foragido, os policiais já fizeram buscas, até os policiais tentaram encontrá-lo depois do crime em hospitais da região, já que ele estava ferido, ele poderia ter recebido os primeiros socorros, mas isso não aconteceu. Uma outra informação é que ele estaria em casa de parentes ainda em São Paulo, mas ainda não foi encontrado. Os 3 filhos da Terezinha, que estavam na casa no dia do crime e que presenciaram, principalmente o mais velho, né, que viu a mãe ser morta, os 3 já estão sob os cuidados dos irmãos mais velhos em Pernambuco, e o de 14 anos que tentou defender a mãe e acabou ferindo o padrasto teve que passar por um psicólogo, Marcelo. Perfeito. Legal, capitão. Qualquer novidade, você me chama.